Eita glória, aleluia. Vamos para a palavra, irmão. Vamos estar gravando esse vídeo. Quero consagrar esse vídeo com uma palavra no livro de Provérbios 14, versículo 12, que fala da seguinte forma: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então hoje eu quero falar de uma coisa muito importante. E como saber se é de Deus ou não é de Deus. Então assim, essa palavra diz que há caminhos bons e há caminhos ruins. A direção que eu tomo que vai me levar para frente, e há direções que posso tomar que pode me levar para a morte, pode me levar para cilada, para poço, para buraco que o diabo preparou. Então assim, sabe a palavra que diz o laço do passarinheiro? É isso que essa palavra está dizendo. Então assim, muita gente tem dúvida em saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Então eu decidi gravar esse vídeo para que você venha entender que antes de qualquer coisa eu devo consultar a Deus. Que antes de qualquer coisa eu devo perguntar para o Senhor: Senhor, esse é o caminho que tu tens para mim? Senhor, é esse o que tu queres para mim? É esse o caminho que tu queres que eu siga? Essa é a tua vontade para a minha vida? Eu tenho que ser assim. Eu preciso ter essas perguntas básicas no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, você que quer tomar decisões, você que é uma pessoa indecisa que fica, aceito ou não aceito o chamado de Deus para minha vida? Caso ou não caso? Você que tem essas indecisões, né? Você sabia que os nossos sentimentos, eles podem nos sabotar? Que nossos sentimentos, eles podem nos deixar cegos? E por isso precisamos provar se os sentimentos são de Deus ou apenas uma apaixonite? Ou se é porque eu desejo aquilo, eu sinto que aquilo é bom, porque às vezes eu digo, eu nunca tive isso, então eu preciso ter, eu preciso sentir. Você não tem que sentir, você tem que, realmente, você não tem que sentir. Você tem que saber se é bom. Então assim, tem uma palavra no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 5, que diz assim: se alguém de nós tem falta de sabedoria, rogue a Deus. Então assim, essa parte do rogo a Deus significa pergunte a Deus. Então, tem coisas que devemos perguntar, tem coisas que devemos saber se esse é o sentimento que é de Deus ou não é de Deus. Porque os nossos sentimentos, às vezes, eles se misturam. Os meus pensamentos se misturam com os pensamentos, sabe? Aí os meus desejos se misturam com os de Deus e vira aquela bagunça. E às vezes é por isso que não conseguimos ver o que Deus está falando. E há muitas pessoas que se jogam no sentimento, que se jogam numa paixão, não prova se é de Deus, e daqui a pouco ela vai ter que aturar algum problema. Então prove o Espírito e vê se realmente é de Deus. Muitas vezes, queremos andar em obediência diante de Deus, mas também muitas vezes queremos ouvir Deus, mas não queremos obedecer a Deus. Entende? Então muitos só querem obedecer aquilo que ele concorda. Então é por isso que muitas vezes, nós vamos deparar com pessoas que não falam mais com você. Aí você diz assim, poxa,
Poxa, por que será que fulano não fala mais comigo? Por que será? Aí fica aquela pergunta, por que será que fulano não é mais assim comigo? Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que não falam com você, sabe por quê? Porque você falou que ela não queria ouvir. Você só vai saber quem é que está do seu lado, quem vai lhe ouvir, quem vai lhe dar crédito, quando você falar para ela, se ela vai continuar. Aí ela é de Deus. Senão, você vai descobrir que ela não é de Deus. Então, assim, no sentido do sentimento, eu quero muito fazer algo, eu. Mas a pergunta é, Jesus faria isso que eu estou com vontade de fazer? Será que Jesus faria isso? Essa é uma pergunta. Então, assim, o que é de Deus vai passar sempre pelo coração de Deus. Deixa eu te dar um exemplo do que é de Deus e do que não é de Deus. Você é cristão e aí você quer um namorado e esse namorado é uma pessoa que não é cristã. Mas aí você diz, pastor, eu conheci essa pessoa, ela não é cristã, mas ela é totalmente do bem, e eu vou trazer ela para a igreja, eu vou ganhar ela para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, é demônio o que você tem, sabia? Sabe por quê? Porque você não vai ganhar. Isso não existe. Isso não existe. É mais fácil ela te levar para as trevas do que tu trazer ela, quando você pensa dessa forma. Então, assim, pastora, vamos lá para o trabalho. Eu tenho serviço e eu tenho certeza de que foi Deus que abriu a porta. Uma bênção de Deus para minha vida. Mas eu não tenho tempo para ir para a igreja. Esse serviço tem me desgastado tanto que eu não tenho tempo nem para sentir mais a presença dele. Deixa eu te dizer também uma coisa. Como é que Deus abre uma porta para você? Como é que Deus te abençoa? E a mesma bênção que Ele te dá é a mesma que te tira da presença dEle. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está vivendo isso e pensando assim, é demônio que você tem também. Amém? Então assim, outra maneira de você testificar ser de Deus. Procure uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa madura na fé, uma pessoa que vai tirar suas dúvidas. Procure alguém que tenha autoridade, uma autoridade espiritual para te explicar. Mas aí eu quero que você converse com ela o que você está pensando de fazer. Mas eu quero que você também seja cauteloso no saber se é de Deus ou não. No caso da dúvida. Talvez você tenha pessoas no seu convívio que elas não são de Deus, que elas vão roubar a sua ideia. Você toma uma decisão, você fala para ela, eu vou fazer assim, assim, assim. E aí ela pega esse assim, 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 e ela faz assim, assim, assim. É inveja. Essa pessoa não é de Deus. É demônio também que ela tem. Ela tem um demônio, e esse demônio que ela tem, ela vai roubar a tua ideia. Então, tenha cautela. Sabe por quê? Porque tem uma decisão errada, ela vai levar muito tempo para ser consertada. Então, assim, tenha cuidado. Nem todo sentimento é de Deus. Tome cuidado, porque há sentimentos que nos fazem perder o propósito de Deus. Estamos indo no propósito, estamos acreditando, estamos na convicção de que estamos no caminho certo, temos certeza da nossa convicção, da nossa salvação, temos tudo. De repente vem uma paixão avassaladora, aí você perde o sentido da coisa, você perde o rumo da coisa, você perde o caminho que você achava sabe, que era o caminho certo, agora você está indo mudando esse certo para o caminho da morte, e aí o que acontece? Perdemos o propósito de Deus. Então assim, tenha muita cautela, sempre vai vir a conta de Deus, sempre, sempre. Deus, Ele quer ser consultado em tudo Ele quer ser consultado, e não é para o mal. E o que é interessante é que Deus quer que nos consulte Ele para tudo. E o que é interessante é que Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Então, se você entendeu que sempre vai ter a conta para pagar, você entendeu que sempre, sempre vai vir a conta. Não adianta você achar que isso, que aquilo e que não vai vir a conta.
senta para comer, come bastante e se levanta sem pagar para você ver o que vai dar. Então, no mundo espiritual também é assim, sempre terá a conta para pagar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você compartilhe e que você tenha, a partir de agora, o hábito de rogar a Deus. Vai lá para Tiago. Lá para Tiago, sim, no livro de Tiago, onde eu disse, vai lá para Tiago, no capítulo 1 de Tiago, versículo 5, sempre você vai ver. Se falta sabedoria, rogue a Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo e seja abençoado com ele em nome de Jesus.